Muito bem. Então, para quem pôde participar semana passada, essa aqui é a nossa aula de panorama do Novo Testamento. Nós começamos na semana passada, exatamente. É uma proposta aqui de aula de um bimestre, né? Da Escola Bíblica da Igreja Batista Fonte. Semana passada a gente discorreu bastante fez uma introdução sobre o estudo do Novo Testamento, sobre como o Novo Testamento se formou, né? E quero até revisitar com vocês aqui a proposta do nosso curso, né, para ficar bem claro para todos, que de fato ter uma visão desse todo, né, por isso que a palavra panorama, a gente explicou bem o conceito da palavra panorama na última aula, e ter essa visão do todo para nos ajudar, nos auxiliar como estudantes da palavra de Deus, né, como pessoas que se dedicam a estudar a palavra de Deus, a entender, através do contexto histórico, do contexto cronológico, dos autores, os principais temas de cada livro, dos 27 livros, né, e que a gente possa abordá-los de uma forma bem prática, objetiva. O nosso objetivo aqui até o final desse bimestre, é que a gente possa conhecer essa cronologia do Novo Testamento, ter uma visão, de fato, panorâmica de cada livro, né, podendo diferenciar as suas principais características e, de fato, apreciar o plano divino do Novo Testamento. Deus tem um plano, o seu filho na cruz, ele traçou e está registrado nas páginas do Novo Testamento. Então, semana passada, essa aqui é a nossa proposta de agenda, né, do bimestre. Na semana passada nós tivemos a nossa introdução, e foi um momento muito precioso aí com os queridos irmãos. Essa aula está gravada, quem tiver interesse, ela pode acessar também no site da igreja, vai estar lá disponível. E hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que eu falei que nós não vamos seguir uma ordem, digamos, natural de como está disposto nas páginas na página da Bíblia, o Novo Testamento, né, dos 27 livros. Nós não vamos seguir uma ordem natural. Eu estou propondo aqui um modelo didático, que eu gostaria que esse modelo ajudasse vocês a compreender de uma forma mais clara e ter na memória também a distribuição do Novo Testamento. Então, eu estou simbolizando aqui esse modelo com uma cruz, né, que de fato é o grande foco aí do Novo Testamento, é a cruz de Cristo. E aí eu vou passar em cada etapa aqui, a gente vai mudando um pouco a ordem dos livros, né, sem perder, claro, a essência, mas a ideia é que a gente passe aqui traçando no Novo Testamento cada etapa, cada característica da pessoa de Cristo, né? Então, esse primeiro estudo aqui, ele coincidiu com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque nós vamos tratar sobre a vida de Cristo. Então, esse vai ser a base aqui da nosso ensino didático, nossa proposta didática. Nós vamos tratar sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria já fazer uma oração com vocês para a gente iniciar essa aula, e depois a gente vai começar a ler alguns versículos e mergulhar a fundo aí no nosso estudo de hoje, né? Deus, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma que o Senhor nos concede de podermos sentar, apreciar a Tua palavra, podemos desfrutar do Teu tão maravilhoso amor para conosco, Deus. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado privilégios, juntamente com a tecnologia, de estarmos reunidos apesar da distância. Que o Senhor esteja com todos os outros irmãos também em outras salas, que possam também usar desse momento de forma proveitosa, Senhor. Esse é meu desejo, minha oração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, acho que a figura que nós estamos falando aqui, né, Jesus Cristo, ela não precisa de tantas apresentações assim, mas de fato ela não precisa de tantas apresentações porque 4 livros da Bíblia se propõem a fazer um relato da história do Senhor Jesus Cristo, né? Esses 4 livros, conhecidos como Evangelhos, são os primeiros aí do Novo Testamento, escrito cada livro por um autor diferente, e eles tratam exatamente disso, do nascimento, da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Lá em Lucas 2,11 está escrito assim, é que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus Cristo, na palavra Cristo, do grego Cristo, Messias, né,
ou ungido, se fôssemos transliterar para o nosso português, é aquele que é o escolhido, né? O escolhido de Deus, é o Cristo. E lá em 1 Pedro 3,18 fala assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, Cristo nasceu, morreu. Claro, como homem, né? Como Cristo homem, ele passou por todas as etapas que nós, como seres humanos, passamos, né? Nascemos, nos desenvolvemos e morremos, eventualmente vamos morrer. Cristo também, como homem, passou por essas etapas, mas a sua vida, a sua história, está marcada não só na página da Bíblia, nas páginas das Escrituras, mas marcou a humanidade como um todo. Então, o estudante de teologia, ou mesmo estudante da história em geral, ele invariavelmente vai se deparar com a história de Jesus Cristo, né? E aí nós temos aqui a proposta, como que essa vida, né, a vida do nosso Jesus Cristo foi traçada na página das Escrituras. É claro que, assim, avançando um pouquinho, é claro que você vai ter, nos demais livros, né, seja nas cartas paulinas, seja nas demais cartas, você vai ter um vislumbre e muito daquilo que diz respeito à figura do Senhor Jesus Cristo. Mas é exatamente nos evangelhos em que nós temos a história contada de forma a nos situar no espaço e tempo para sabermos quem foi, de fato, essa pessoa. Deixa eu só autorizar aqui mais alguém. Ok, vamos lá. E aí eu queria começar com vocês para a gente poder fazer uma análise aqui da palavra evangelho, né? A palavra grego, evangelho, ela é composta por duas palavras que, trazendo para o nosso significado aqui, trazendo uma transliteração livre, elas significariam bom mensageiro, uma mensagem bom, um bom anúncio. Então, o evangelho é uma boa nova, é um bom anúncio que foi feito. Essa palavra grega, né, a gente viu na aula passada o quanto da influência dos gregos, né, da helenização que havia naquele tempo, né? Então, a gente percebe que essa palavra, a composição do Novo Testamento no grego, essa palavra, ela quer dizer exatamente isso, é um mensageiro, é aquele que traz uma mensagem. A palavra alelos, né, o mensageiro, é a palavra usada para anjos, e a ideia aqui de um mensageiro, aquele que traz uma boa mensagem. Então, evangelizar é levar uma boa mensagem. O evangelho, os 4 evangelhos, são as boas novas de Deus para a humanidade. A versão da Septuaginta, né, que foi a versão grega do Antigo Testamento, ela traduz o termo hebraico bessorá, que quer dizer também dar boas notícias. Então, há uma proposta também de tradução do termo hebraico para o Novo Testamento, e a proposta é essa, o evangelho, trazer boas novas. E por que esses evangelhos, então, foram escritos, né? Bom, aí você fala assim, bom, Bruno, você acabou de falar que foi por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente, mas nós temos que entender o contexto histórico, né? Na aula passada, a gente falou bastante sobre o contexto da igreja primitiva. E após a morte de Jesus Cristo, a igreja primitiva ela começou a se expandir. Então, Jesus, ele deu tarefas aos seus discípulos, ele explicou para eles o que viria de acontecer, falando para eles, olha, convém que eu vá, né? Ali em Atos nós vemos claramente Jesus tendo a sua ascensão ao céu, e os discípulos perguntando, Senhor, será esse o tempo que você vai restaurar a glória de Israel? Ele fala, não compete vocês saber o tempo, nem as eras, mas vocês vão receber um poder, que vai ser o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E aqui a igreja primitiva começa a se expandir. Exatamente por esse texto de Atos 1:8, que é a forma como Jesus explica que eles vão sair daquele contexto de Jerusalém e expandir a igreja, é que era necessário que houvesse um relato fiel daquilo que tinha acontecido. Era necessário um texto exato, igual para todos os locais em que o nome de Cristo era pregado. Na aula passada, nós vimos que a forma de comunicação das pessoas a respeito do Evangelho,
como que eles se reuniam como igreja? Era com o Antigo Testamento, e eles tinham a versão Septuaginta do Antigo Testamento, a versão grega, e tinha muito da tradição oral. Aquilo, e aqueles discípulos e apóstolos que ainda estavam vivos e podiam compartilhar e dizer, olha, eu vi o Senhor Jesus Cristo, ele me falou isso. Então você tinha a figura de Pedro, você tinha o irmão de Jesus, Tiago, você tinha João, você tinha aquele núcleo dos apóstolos, dos discípulos, vivendo a vida da igreja primitiva ali em Jerusalém, mas à medida que a igreja vai se expandindo para outros locais, você há de concordar comigo que era impossível para que, por exemplo, Pedro estivesse em todos os locais. Algo tinha que ser relatado para aquelas pessoas. E tinha que ser proclamado para todas as nações. Se você pegar o texto aí de Lucas 1, que é um dos livros que nós vamos estudar hoje, lá em Lucas 1, de 1 a 4, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, ele fala assim, né, Lucas falando para que ele está escrevendo aqui, que nós vamos daqui a pouco abordar, ele fala assim, houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ele falou, igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenha plena certeza das verdades que for instruído. Então, Lucas, ele está dando aqui o motivo, a motivação, por que ele está escrevendo um evangelho? Por que ele está escrevendo um livro, um texto, onde ele se propõe numa ordem cronológica a narrar os fatos que aconteceram? Exatamente para isso, para que as pessoas tivessem plena certeza das verdades que foram instruídas. E aí nós encontramos, então, nesses 4 evangelhos, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade que nós podemos observar aqui é que nós temos 4 evangelhos. Esses 3 primeiros, eles são chamados de sinóticos, que é uma palavra grega também. Percebe que o grego está muito... está entrando bastante no nosso estudo aqui, mas exatamente para trazer um conceito mais apurado. Mas sinótico é olhar para o mesmo lugar. Os estudiosos, os teólogos, quando eles analisam Mateus, Marcos e Lucas, eles observam que esses 3 evangelhos, eles guardam muitas similaridades. Parece que eles são similares em muitos aspectos, e aí por isso eles são chamados de sinóticos. E aí você tem um 4º evangelho, que é o evangelho de João, que nós vamos ver hoje também, que ele tem um estilo e uma forma muito própria. Ele é um pouco diferente na sua apresentação, na sua forma de escrita, na forma como João se propõe a narrar os fatos que ali aconteceram. Ele tem um objetivo, apesar de similar ao dos outros, que é apresentar Jesus Cristo, a sua forma, sua intenção acaba sendo um pouquinho diferenciada. Então, essa é a primeira característica que eu queria que vocês guardassem, a questão dos 3 primeiros evangelhos serem chamados de sinóticos. Você vai encontrar muito isso quando você se debruçar em alguma literatura sobre os evangelhos. A segunda coisa que eu queria destacar é sobre esse esboço e ordenação do material. A gente vai ter um pouquinho hoje sobre o esboço de cada um, mas você tem que observar que esses evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, eles têm uma estrutura muito simples. Eles partem ali do nascimento de Jesus, do batismo, seguem alguns fatos que aconteceram na Galileia, viagens de Jesus para Jerusalém, os dias finais de Jesus, que é aquela semana que antecede a sua crucificação, e tem uma ordenação muito do ponto de vista geográfico. Então, você está lendo os 3 evangelhos, você vai perceber geograficamente Jesus se locomovendo. Jesus ele se locomove num raio ali menor do que 300 quilômetros quadrados, se for pensar assim, num raio de atuação, mas ele vai mostrando claramente, os evangelhos mostram momentos onde Jesus está passando por algumas cidades, pela Galileia, por Jerusalém, ele está no mar da Galileia, ele está fazendo uma ação ali no templo, então ele é bem geográfico na sua exposição, os livros sinóticos. Já João, ele descreve algumas peregrinações por ocasião das festividades de Jesus, e tem uma ordenação com uma base muito mais biográfica, né? Ele se propõe a contar histórias de pessoas e a interação de Jesus com essas pessoas. Talvez venha na sua cabeça agora que a interação de Jesus com Nicodemos, em João 3, ou Jesus com a mulher no poço, a mulher que estava ali no poço, né, em João 4. Então, ele tem um pouco mais dessa composição.
dessa ordenação do material. Outra coisa que eu quero destacar, temas e narrativas. Os sinóticos, novamente os 3 aqui, eles apresentam uma quantidade significativa de atos do Senhor Jesus Cristo, milagres e curas. Então você vai ver, por exemplo, muita ação no livro de Marcos, por exemplo, é um livro altamente de ação, assim, né? Os atos, as histórias, elas são breves, mas elas culminam sempre em declarações muito marcantes de Jesus. Então, você vai ter essa propositura. Fala assim, Bruno, é sempre assim? Não, isso aqui é uma estrutura geral do texto, né? Mas você vai ver muito milagre, muita cura, e alguns relatos breves que têm essas declarações de Jesus muito marcantes. Já João, ele descreve alguns atos selecionados, ele seleciona, essa é a característica de João, ele seleciona atos daquilo que Jesus passou, e ele, ao pegar esses pequenos atos, ele trabalha de forma mais rica os seus detalhes. Então, por que eu falo de rico detalhes, assim? Quando Jesus está falando com Nicodemos, por exemplo, ele traz um pouco da personalidade de Nicodemos, ele fala quem Nicodemos é, você consegue, como se estivesse vendo talvez um filme, um filme de ação e um seriado, né? Os seriados estão muito em moda hoje, onde você consegue selecionar um pouco mais os episódios e explorar um pouco mais o personagem. Os personagens são mais explorados. Então, isso fica bem interessante no Evangelho de João. Outra característica interessante, né, uma peculiaridade aí, os adversários. Nos sinóticos, os adversários se apresentam com características e funções muito bem definidas. E isso até remonta à nossa aula passada, onde nós traçamos ali em termos históricos quem que estava naquele balaio, né, de personalidades sociais ali, né? Então, no sinótico você vai ver a figura dos saduceus, você vai ver a figura dos fariseus, sacerdotes, escribas, mestres da lei, você vai ver tudo isso, Jesus interagindo com cada um deles. E em João, é como se ele praticamente chamasse esse grupo de judeus. Ele coloca tudo num único pacote e determina ele como sendo judeus, né? Então, o João ele é um pouco mais sintético na sua forma de explorar os personagens. Com relação aos discursos, né, os sinóticos, eles apresentam muitas frases curtas, eu falei isso um pouquinho atrás, e são fáceis de guardar, são oratórias muito diretas, são objetivas, são lineares. Já João, ele trabalha com o desenvolvimento de ideias, ele leva muito mais uma reflexão, uma meditação por parte do leitor. Muitos dizem, eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso em João, que João, apesar de ser uma escrita simples, ele quem estuda grego, gosta de começar pelo Evangelho de João, porque é um grego fácil de se entender, ele é mais simples, mas não é porque ele é simples que ele é simplista. Então, João, ele, na verdade, ele acaba sendo até mais profundo em termos de meditação, ele exige uma maior reflexão por parte do leitor. E outra característica que fica aqui é a autodenominação de Jesus. No sinótico, Jesus se denomina como filho do homem, ou somente como homem. Em João, apesar de a gente também ter essa expressão de filho do homem, fica muito mais marcada pela expressão filho de Deus, ou somente filho, ou se você já leu o texto, você vai ver lá em 1 João 1, em João 1:1, que nós temos que Jesus é o verbo de Deus, né? Então, essas são expressões um pouco mais filosóficas até esse primeiro texto, João 1, já despende de você uma grande reflexão, uma grande filosofia a respeito do termo ali utilizado por João. Outras características aqui para a gente finalizar essa parte. Os evangelhos constituem 48% do conteúdo do Novo Testamento. Olha só que importante isso. Então, ao se deparar com os evangelhos, com esses 4 livros, que compõem 27 livros do Novo Testamento, você tem mais ou menos ali 48% do conteúdo está ali. Só que eles só retratam, no máximo, 52 dias da vida de Jesus. Bom, Bruno, como assim 52 dias? Ele não nasceu? Sim, mas tem um intervalo de tempo ali, tem muitas coisas que não são contadas a respeito da vida de Jesus. Aonde que os evangelhos se preocupam mais em contar? A partir do batismo, o ministério de Jesus até a sua morte, a sua crucificação e a sua ressurreição. Então, esses 52 dias estão contidos aí nesse percentual que eu destaquei aqui de conteúdo do Novo Testamento. E Mateus, eu só queria colocar essa frase aqui para fazer um remonte da nossa aula anterior, que Mateus ele faz essa ponte, né? É como se fosse esse livro ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
Uma dúvida. Eu Pode acho que eu falar. ouvi falar que o ministério de Jesus é de 3 anos, que seria Exatamente. entre o batismo e a crucificação. Então, esses 52 dias são 52 dias específicos que eles estão narrando. Exatamente. Quando a gente observa que são os 3 anos, é muito marcado, a gente percebe a gente observa esse período de 3 anos por questão das festividades. Então, quando os estudiosos analisam os momentos de festividades, as festas que Jesus participou, né, e algumas etapas do que estava acontecendo ali, eles traçam, olha, o ministério de Jesus durou 3 anos. Teve algumas ocorrências aqui de festividades que marcam esse tempo. O que eu quero dizer 52 dias? Não é que pegou 52 dias corridos, úteis, né? 52 dias tem espaços de tempo que não são contados nas escrituras, né? Isso a gente vai ficar um pouco mais claro para a gente ao longo da aula aí. Mas não estou dizendo que não tem os 3 anos aqui. Tem os 3 anos de ministério de Jesus, claramente. É só uma compilação do tempo que acontece aí, né? E obrigado pela pergunta. Pode interagir mais, pessoal. Fica à vontade, viu? Eu fiz aqui um esqueminha, um quadro, montei aqui só para ajudar a gente a entender um pouquinho como que eu falei da igreja primitiva. Bom, Jesus ele foi crucificado. Nós considerarmos que Jesus ele foi crucificado de fato com 33 anos, e se nós aproveitarmos a data que os autores colocam, os principais estudiosos, que Jesus nasceu entre o ano 4 e o ano 6 depois de Cristo, né? Jesus não nasceu no ano 0, né? Nós temos aí, então, que os evangelhos começaram a ser compilados pelo menos uma década depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, perceba, a gente tem que tentar entrar na história, observar como se fôssemos, desse panorama, né, que nós estamos fazendo, como se estivéssemos vivendo aquele tempo, né? Um momento de muita apreensão dos discípulos com a morte de Jesus, um momento de muitas incertezas. Eles estão ali em Jerusalém, tentando entender o que eles vão fazer, quais são as suas reais necessidades, aquilo que eles precisam fazer. Então, passa-se algum tempo antes deles começarem opa, vamos fazer igual o Lucas fez, né? Vamos pensar a mente de Lucas, deixa eu organizar os fatos aqui. A gente precisa organizar os fatos para as pessoas entenderem o que de fato aconteceu. Precisa ficar claro para as pessoas o que está de fato acontecendo, né? Então, você tem aqui algumas datas prováveis. Por que eu falo provável? É o que eu ressalto na aula passada também. A certeza das datas, elas são muito difíceis. Você não tem hoje os documentos originais preservados. Você tem cópias muito bem preservadas, né, que guardam a total semelhança com aquilo que era original. Então, é difícil você fazer uma datação precisa. Então, talvez você vai encontrar, Bruno, mas eu encontrei num livro muito bom, de um bom autor, que Mateus foi escrito em 49 depois de Cristo. Sem problema, isso não tem um demérito em termos de estudo da teologia. É só que para a gente ter uma visão clara do período que foi escrito, né? Acho que eu abro um destaque aqui para João, né, que foi escrito bem no final já desse período aí da igreja primitiva e quase se aproximando da própria morte dele. Tem um local provável em que cada um dos textos foi escrito, né? Então você percebe já que os discípulos, aqui nós estamos falando de discípulos, nós temos 2 discípulos, na verdade, né, que são Mateus e João, e você tem 2 pessoas aí, que é Marcos e Lucas, que eram pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus, né? E você percebe que a maioria foi escrita aqui, ó, em locais longe de Jerusalém. Então, a escrita, onde foi feita a escrita dos evangelhos, não estava mais situado na cidade de Jerusalém. Então, isso traz um olhar muito interessante, né, para essa proposta de expansão do reino de Deus. Para essa necessidade de você ter textos exatos, textos que corroborassem para a tradição oral. Porque essas pessoas, elas faleceram, né, elas não teriam mais como contar infinitamente a mesma história. Então, precisava ter uma exatidão dos fatos. E aí você tem os destinatários principais. Ah, Bruno, os destinatários não somos todos nós? Sim. Mas naquele momento, entenda que eles não estavam escrevendo de uma forma que eles pensassem assim, vou escrever porque no futuro vai se reunir num grande livro de capa preta e todos vão ler, tal, tal. Não, eles estavam tendo endereçamentos muito específicos na sua escrita aí. E aí nós vamos agora para o nosso primeiro aqui evangelista, Mateus. Mateus, ele era um discípulo de Jesus, ele era coletor de impostos,
nós vemos a chamada de Jesus a ele, né, e a estranheza que isso deve ter causado nas pessoas ao redor, né, Jesus está chamando um coletor de impostos, que era um coletor de impostos naquela época, um judeu, que ele de uma certa forma era subserviente ao Império Romano, e praticava, muitos, né, não é o caso de Mateus, mas é o caso de Zaqueu, muitos praticavam de forma injusta a coletoria de impostos, né, cobrando às vezes de forma exagerada. Repassava o dinheiro para Roma, aquilo que era próprio do império, e ficava com alguma parte, né. Isso talvez tenha causado algum espanto para as pessoas quando Jesus chama Mateus como para ser o seu discípulo. E aí, para a nossa parte didática, eu queria deixar para vocês o versículo como versículo-chave, né? Em todos os livros eu vou fazer isso, aliás, eu vou destacar um versículo-chave. Não é que ele é o menos ou mais importante que outros, mas ele traz uma ideia, um conceito interessante sobre o livro, né? E aqui nós temos Mateus 28, 18 a 20, um texto bem conhecido, né? Onde Jesus fala assim, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o versículo-chave de Mateus, porque ele está enviando os discípulos às nações. Ele, como Cristo Rei, o Messias esperado, ele está enviando aqueles discípulos às nações. E um verso-chave para gravar aqui, de forma, uma tentativa de rimar um pouquinho, para poder gravar na nossa cabeça, o Messias em Mateus é rejeitado. Rei sem o reino, como foi profetizado. Era profetizado que Jesus ele ficaria dessa forma, né, que os seus não receberam, né? Por isso que depois eu falar, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E o propósito de Mateus é escrever para afirmar para os judeus, então Mateus escreve para os judeus, que Jesus é o Messias Rei, que veio cumprir as profecias e as alianças do Antigo Testamento, explicando um novo programa de Deus na presente época. Então a proposta de Mateus é escrever para os judeus e explicar para eles quem é esse Jesus, o Cristo, o Messias, e o cumprimento profético das alianças do Antigo Testamento em Jesus Cristo. E é interessante aqui, como um ponto notável dessa questão da didática de Mateus, que ele faz a vida de Jesus, ele conta a história da vida de Jesus como se fosse um espelho da história de Israel. Ele traça uma genealogia, que você tem lá em Mateus 1, né, você vai ter a genealogia de Jesus Cristo. Ao traçar essa genealogia, ele mostra uma fuga para o Egito. Olha só a similaridade com o povo do Antigo Testamento. Ele mostra tentações no deserto, e depois mostra Jesus voltando ali para... Essas tentações no deserto estão ali em Mateus 4, né? Você tem a tentação de Jesus. Ele traça, então, um pouco como se fosse um espelho da história de Israel. Mateus usa dessa didática para falar com o povo judeu, né? Ele tem uma proposta didática muito interessante aqui. E em Mateus nós temos logo apresentado a ideia de igreja, né? Você tem que entender que o povo judeu, ele tinha o contexto na sua cabeça de sinagoga, nós trazemos isso na aula passada, tinha um contexto de templo, para expiação dos pecados, principalmente, para o culto, né, para os sacerdotes prestarem o culto a Deus, mas Mateus ele traz ali um pouco da ideia de igreja. Então, já traz um pouco do contexto do que viria a ser a igreja. E o que a gente pode tirar de aplicação em termos de Mateus? Que nós temos que reconhecer que somos cidadãos de outro reino. Então, Jesus, como rei de rejeitado, ele foi rejeitado aqui na terra, mas é porque ele é de outro reino. E nós temos que pensar como que nós temos vivido aqui na terra. Se o nosso rei não é dessa terra, como que nós temos vivido aqui, né? Temos, de fato, vivido a vida plena em Cristo Jesus, olhando com um horizonte na vida eterna, na vida que vamos viver na eternidade com Cristo Rei. E aí eu queria deixar com vocês um esboço de Mateus aqui, né, para você até depois, esses slides vão estar disponíveis no site da igreja, para você ter um esboço, alguma coisa para você poder se
se fiar nos seus estudos, né? Então, você tem ali nos primeiros 4 capítulos a encarnação e preparação do rei. Então, você tem, Mateus mostra o nascimento, a infância de Jesus, e traz um prelúdio para o seu ministério, né? É interessante que Mateus, ele mostra o batismo de Jesus, e logo depois ele leva para a tentação de Cristo, né? Então, ele não traz inicialmente um milagre, uma cena de ministério de Jesus, que é o caso que João faz com o casamento, o milagre nas bodas de Caná da Galileia. Depois, do capítulo 5 até o 7, você tem o primeiro discurso. Lembra que eu falei que tinha alguns discursos? Então, você tem a proclamação dos princípios do rei para a vida no reino. Jesus, ele fala sobre a justiça do reino. Depois, você tem a manifestação do poder do rei autenticada perante Israel. Então, no capítulo 8 até o 11, você tem feitos poderosos de Jesus ali e proclamação do reino. Logo depois do capítulo 11 até o 13, você tem a oposição oficial ao rei, aumenta à medida que as suas reivindicações se chocam com as tradições da liderança judaica. O que é isso? Jesus, ele começa a falar sobre o reino e a liderança judaica começa a não achar tão interessante assim o discurso de Jesus. E aí você tem narrativas e discursos aqui que Jesus coloca que mostram um pouquinho dessa participação. Você tem essa preparação para a rejeição final do rei. O que é isso? Você tem uma crise acontecendo ali, né? E depois você tem a apresentação oficial e a rejeição definitiva do rei. O que é essa rejeição definitiva? É, de fato, o momento em que os líderes religiosos, eles, ensandecidos pela proclamação que Jesus fazia do reino, se declarando como rei dos judeus, os principais líderes religiosos, eles se colocam contrários a isso, e você tem essa quebra, essa ruptura na história ali, no momento em que o rei é rejeitado pelo seu reino. Por isso que eu coloquei na primeira frase aqui, né, que em Messias, o Messias em Mateus, ele é rejeitado, é um rei sem reino, né, ele vem para os seus, mas os seus não o receberam, né? E aí, no final, os últimos capítulos, ele trata aí brevemente sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. É interessante que ele trata dessa crucificação, trata da ressurreição, mas ele remonta ao tema, nos últimos versículos, falando da importância da propagação do reino por parte dos discípulos. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Sim. Sim? Alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu falei isso na aula passada, mas eu vou repetir porque eu vejo que tem algumas pessoas novas. Cada livro desse daqui valeria no mínimo 4 aulas, né? No mínimo, escola bíblica, né? Pensamos assim, 4 horas e meia de aula. Nós estamos fazendo um panorama, de fato é uma visão por cima para podermos entender. Então, por isso que eu estou tentando ser o mais rápido possível aqui. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito por João Marcos. João Marcos, você vai ver um pouquinho dele ali em Atos, né? Um companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias. Paulo teve depois um entrevero aí com ele, com Barnabé, porque a princípio João Marcos teria abandonado aí Paulo na sua viagem. Depois Paulo vai dizer, olha, me traz João Marcos, que ele é muito importante para mim. Provavelmente a história situa ele como um jovem, alguém que muito jovem ali participou desses eventos, e alguém que depois foi instruído por Pedro, pelo próprio discípulo Pedro, né, apóstolo Pedro. O versículo-chave de Marcos, que eu quero deixar com vocês, está lá em Marcos 10. Deixa eu abrir aqui. Marcos 10, 45, vai dizer, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que isso? Porque o tema, a frase-chave do livro do Evangelho de Marcos é que Cristo é um servo, ele é filho de Deus. E o verso, para a gente poder memorizar, é que Cristo em Marcos é o servo humilhado, que deu a vida para eu ser libertado. Essa ideia, essa proposta do servo sofredor, é aquele que se propõe a servir aos outros, né? Então, para Marcos, Cristo é esse servo, né? Alguém que veio para dar a sua vida em resgate de muitos. O propósito principal aqui do Evangelho de Marcos é de produzir nos leitores um compromisso de fé
com Jesus Cristo, que é o servo de Deus, o sacrifício pela humanidade. Só para dar um paralelo para vocês de como que é interessante essa questão de narrativa, né? Tem dois autores que eu gosto bastante, C.S. Lewis e o Tolkien. O C.S. Lewis, todos nós conhecemos ele, né? Ele é uma figura proeminente nos seus livros, no nosso meio. O Tolkien, aí você fala assim, Bruno, o Tolkien é do Senhor dos Anéis. Exatamente, o Tolkien dos Seus Anéis, eles eram amigos. E o Tolkien ele era católico, o Lewis ele era cristão, protestante. E eles conversavam muito, tem cartas entre eles. E a proposta do Tolkien para o seu livro Senhor dos Anéis é mostrar o Frodo, se você já viu o filme fica mais fácil de entender, mas é mostrar o Frodo como servo sofredor, aquele que sofre para levar o anel ali, né, que é o símbolo máximo do livro. Então ele é o servo que sofre, é aquele que está disposto, que está numa ação, você olha para ele ele está cansado, é aquele que está disposto a vencer qualquer batalha para cumprir um objetivo. Ao passo que o Lewis, no livro dele, Crônicas de Nárnia, que até eu tenho aqui perto aqui, a minha esposa gosta de ler para as crianças esse livro, é a figura do Aslan, que é o leão, né, que é aquele leão vitorioso. Então, para você ver que essa narrativa ela é interessante em termos de uso de recurso para você contar uma história, né? E Marcos, ele usa isso, ele usa a figura do servo humilhado. O que tem de ponto notável aqui, né? Você tem muita ação em Marcos. Se você lê Marcos, você não, eu vou parar hoje para ler Marcos, você vai perceber que ele parece um filme de ação. Ele não para, né? É como se Jesus fosse quase que ele não come, não dorme. Ele está numa ação e depois vai para outra, daqui a pouco ele está na outra, aí fala assim, imediatamente aconteceu isso, logo depois aconteceu isso. Marcos ele tenta enxugar muito a história e mostra muitos conflitos nessas ações, principalmente com Satanás. Ele mostra alguns conflitos, né? Em 13 vezes aparecem conflitos. E tem um pouco menos de milagre e um pouco menos de discurso em Marcos, tem muito mais ação. Então, ao ler Marcos, você vai perceber isso claramente. O que eu coloquei como fonte Q, né? Eu não vou explicar totalmente isso agora, porque não convém, seria um outro estudo, mas essa fonte Q seria uma fonte primária, a fonte original da onde esses evangelistas beberam para fazer os seus evangelhos. E é interessante que mais de 90% de Marcos está repetido em Mateus e Lucas, nos evangelhos sinóticos. Dos 661 versículos, 600 são repetidos nesses outros evangelhos. Olha que interessante. Então, tem uma discussão aí acadêmica, né, de quem puxou quem, né, quem veio primeiro, né. A proposta talvez mais vencedora é que Marcos tenha vindo um pouco antes, pelo menos essa fonte Q, e aí Mateus e Lucas se valeram do texto de Marcos para também produzir os seus textos. E a aplicação que fica aqui de Marcos é, se o próprio filho se sacrifica, por que não eu? Né? Ao ler Marcos, nós temos que ter essa impressão, poxa, Cristo é esse servo humilhado, é aquele que se sacrifica, por que eu não posso me sacrificar também? Né? Quais sacrifícios me são exigidos na minha fé? Quem participou hoje do culto e ouviu a mensagem, né? Apesar da mensagem sem Mateus, mas acho que vale muito aqui a questão do sacrifício, né? do discipulado verdadeiro. Se você não participou do culto pela manhã, depois puder ouvir essa mensagem que foi do dia de hoje, é muito interessante isso, e traz muito disso. Será que eu tenho me sacrificado, eu de fato tenho dado a minha vida em favor dos outros também? E aí, como esboço, nós temos aqui o período de preparação. Então, você tem aqui um período... Marcos ele é muito, como eu falei, muita ação, muito curto. Por exemplo, ele não tem genealogia em Marcos. Então, você tem genealogia lá em Mateus e Lucas. Em Marcos, você não tem genealogia. Já começa ele falando, olha, conforme está escrito na profecia de Isaías, aí João Batista entra na cena, né? Ele é muito rápido, assim, o ministério na Galileia ele acontece muito rápido. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, você tem esses períodos de ministério na Galileia que Jesus passou. Algo muito rápido, que ocorre muito rapidamente. Depois você tem um ministério na Pérea, não sei se vocês lembram no começo da aula que eu falei, que tem essa questão geográfica, é muito importante. E aí, logo, ele já parte para essa parte da Semana da Paixão, né? Ele gasta um tempo ali na Semana da Paixão, que é aquela semana que antecede a crucificação de Jesus. E o último capítulo, Marcos, é o mais curto dos evangelhos, né? E por ser tão rápido assim, você tem lá no capítulo 16
a ressurreição de Jesus. Então, ele é muito, parece que é um pouco mais condensado, assim, né? E por isso ele se torna mais rápido. A leitura mais rápida e mais agitada. Tudo bem até aqui? Vamos lá que eu preciso cumprir o cronograma com vocês. E nós entramos agora em Lucas. Lucas, ele é um médico e amigo de Paulo, né? Quando a gente for entrar em Atos, que é na próxima semana, a gente vai ver um pouquinho mais sobre Lucas, aí, sobre a participação de Lucas, né? Como ele escreve, e Lucas e Atos é quase que um compêndio só, mas Lucas se propõe a escrever o Evangelho e depois ele escreve Atos, né? O versículo-chave de Lucas aí está em Lucas 19, 10, que eu quero deixar para vocês. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, ele tem uma propositura de apresentar Jesus um pouco mais humano, né? O Filho do Homem. Então, em Lucas, Jesus é o Filho nascido, que busca e salva o homem perdido. Ele é o Filho de Deus. Lucas, ele fala sobre fadigas de Jesus, ele mostra um Jesus, um lado mais humano, né? Um pouco mais sobre esse Jesus homem. E o propósito é demonstrar historicamente, Lucas ele é muito, muito fiel, né, em termos históricos, que a mensagem do reino era uma continuação legítima do plano de Deus, à luz de como Israel rejeitou Jesus como seu rei. Então, Lucas ele quer mostrar, historicamente, que essa mensagem do reino, de fato, era algo legítimo. Porque havia, sim, essa desconfiança. Será que, de fato, esse homem, Jesus, que morreu, de fato era o Filho de Deus? E Lucas, ele não só apresenta isso, como ele faz uma narração muito interessante. Você vai ter, por exemplo, o nascimento de Cristo, quando Lucas, ele traça, deixa eu achar aqui só... Aqui, no capítulo 3, ele fala da genealogia de Cristo. Você percebe que ele não traça no primeiro, igual Mateus no primeiro capítulo, ele traz para o capítulo 3. A genealogia de Cristo que Lucas se propõe, ela não parte de Maria, ela parte de José. Olha que interessante. Dando mais demonstrações dessa questão da humanidade de Cristo. Então, nós temos os dois evangelhos de Mateus e Lucas traçando genealogia, sendo que a genealogia de Mateus é com base em Maria, e a genealogia de Lucas é com base em José. É muito interessante depois você puder fazer essa comparação para ver como que Lucas ele quer mostrar Jesus como o Filho do Homem. E o que tem de ponto notável para passar para vocês? 50% do conteúdo de Lucas é único. Aí você fala assim, poxa, Bruno, mas você acabou de falar que tantos versículos estão lá, tal, mas Lucas é um evangelho grande, ele é o maior dos evangelhos aqui, em termos de conteúdo, em termos de letramento, né? E Lucas tem inúmeras parábolas, tem 17 parábolas que só acontecem em Lucas, então não se repete nos demais evangelhos, né? E Lucas mostra muito essa preocupação com os perdidos, né? Com a dracma perdida, com a ovelha perdida. Então, ele vai mostrando muito desses elementos, né? Daqueles que estão perdidos no mundo, né? E Lucas, ele é muito detalhista. Como eu li para vocês aqui, a gente vai explorar isso mais em Atos também, mas ele se preocupa com dados exatos. Então, a gente sabe muito, até o colega mencionou, mas como que a gente sabe que são os três anos de ministério? Lucas, ele traça muito essa questão das festividades. Ele, quando fala sobre o nascimento de Cristo, ele fala sobre o censo romano que estava sendo feito. Ele tem uma preocupação com dados históricos muito interessante. Isso ajuda a gente a situar Jesus no espaço-tempo e entender um pouco mais sobre esse período que ele viveu ali no seu ministério. Com a aplicação aqui, a mensagem que eu deixo para vocês é: Deus não quer que nenhum pereça. Será que eu tenho compaixão pelas almas perdidas? Será que ao ler o Evangelho de Lucas e ver o clamor de Jesus pelas almas perdidas, por aqueles que se perdem, pela ovelha perdida, será que eu tenho também tido compaixão por essas almas perdidas? Tenho sido eu impactado pelo Evangelho de tal maneira a poder me importar com as pessoas, saber o que as boas novas de fato representam e me importar com as pessoas? Isso é algo importante da gente se atentar ao ler Lucas.
E até espero que vocês aproveitem a mensagem do Fernando, né, para entender um pouquinho mais sobre Lucas aí, que ele está gastando bastante tempo em Lucas. Então, você tem ali no capítulo 1 o prefácio, né, Lucas, ele é um narrador, exímio narrador, ele faz um prefácio daquilo que ele quer, se propõe a falar. Então, você tem logo depois ali a preparação, né, no 1, do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 4, você tem uma preparação e a missão, né, você tem um pouquinho de um vislumbre da juventude de Jesus, e a preparação de João Batista, o batismo que aconteceu ali. Depois você tem ali do capítulo 4 até o 9, você tem o ministério na Galileia. Depois você tem do 9 ao 19 o caminho para Jerusalém. É como se Lucas estivesse mostrando esse aproximamento, né, de Jesus até Jerusalém, chegando ali, culminando nos seus últimos dias. E com a crucificação e sepultamento, e você tem no final a ressurreição e as aparições que Jesus faz após a sua ressurreição. Tudo bem? Ele não é um livro rápido, igual Marcos, ele não é um livro de bate-pronto, ele é um pouco mais... Jesus gasta muito tempo explicando milagres, conversando com os discípulos, isso é bem interessante. E aí nós chegamos no último evangelho, que é o mais diferente de todos, né? Não faz parte dos sinóticos, que é o evangelho de João. João é, de fato, esse João mesmo, o discípulo amado de Jesus, aquele que foi escolhido para estar com Cristo desde os seus primeiros dias, participar do seu ministério. O versículo-chave que fica aqui para a gente é João 20, 31. Ele fala assim, eu vou ler o 30 também. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João, ele mostra o propósito dele. Ele tem um propósito no livro, ele deixa claro no livro esse propósito. Olha, eu escrevi esse livro com alguns poucos milagres, com algumas poucas histórias, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala depois, lá no último versículo, muitas outras coisas Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, João, ele se propõe a usar alguns sinais, algumas afirmações de Jesus como eu sou, e algumas testemunhas, e aí os teólogos eles dividem em 7 sinais, 7 eu sou e 7 testemunhas, para traçar através de tópicos, e não numa ordem cronológica, aquilo que ele quer provar, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Então, ele começa falando que no princípio era o Verbo era Deus, e ele termina afirmando essa mensagem de graça e de salvação. Então, João, ele aponta ao Cordeiro de Deus que tira o pecado de gentios e judeus. João aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado de gentios e judeus. E o propósito maior aqui é exatamente esse, estabelecer relacionamentos de fé com Deus, proclamando a glória de Jesus, o Messias, o Filho encarnado, cuja vida, morte e ressurreição mediam vida eterna, graça e verdade aos crentes. Esse é o propósito de João, ele quer estabelecer esse relacionamento, ele quer estabelecer uma linha, ainda que por tópicos, uma linha clara e objetiva, para dizer, olha, esse aqui é o Filho de Deus, é ele que vocês têm que crer. Como eu disse, ele é o mais simples, porém ele é o mais profundo de todos os evangelhos. Se você, o leitor do grego, o mesmo leitor na nossa tradução, na linguagem de hoje, ou na revista atualizada, você vê que é um texto leve de se ler. É um texto simples, é um texto que você consegue interagir com os personagens. Mas à medida que você começa a estudar mais profundamente, você percebe o quanto João foi primoroso aqui, foi inspirado pelo Espírito para poder trazer esse texto. Né? E a aplicação é essa, eu creio que de fato Jesus é o Cordeiro de Deus. É interessante essa expressão Cordeiro de Deus, só fazendo a gente vai falar sobre Apocalipse no futuro, mas João é que escreve Apocalipse também, e essa imagem do Cordeiro de Deus, ela também aparece lá em Apocalipse. Ela também vai aparecer lá em Apocalipse, onde João, ele olha, e o anjo fala para assim, o João fala assim, mas quem é digno de nos livrar, né, de abrir o selo? E aí o anjo fala, olha e vê. E aí João olha, ele fala assim, que ele vê o Cordeiro de Deus. Ao passo que
o Apocalipse fala assim, que quem está lá é o leão da tribo de Judá, né? Então, essa figura, essa dicotomia que nós temos aí de Jesus como o leão da tribo de Judá, e ao mesmo tempo que ele é o cordeiro de Deus, né? Isso, quando a gente chegar em Apocalipse, a gente explora um pouquinho mais. Mas essa imagem do cordeiro é muito presente no livro de João, aquele que tira o pecado do mundo. Nós temos um esboço aqui, João, ele coloca um prólogo, né? Ele faz um prelúdio daquilo que vai acontecer, depois ele faz essa auto-revelação de Jesus, que é o ministério público de Jesus, então ele já começa Jesus fazendo um milagre, né? Ele já quer mostrar o ministério público de Jesus, que é as bodas de Caná na Galileia. Depois ele traz essa transição entre vida e morte do rei e servo sofredor, ele mostra um pouquinho do capítulo 11 ali até o capítulo 12, sobre a ressurreição de Lázaro, a decisão judicial de matarem Jesus, essa teologia da incredulidade que predominava no meio judeu, ali dos principais líderes religiosos, e depois você tem essa auto-revelação de Jesus na cruz, né? Você tem, então, um bom pedaço aí de trecho de evangelho, do 13 ao 20, onde Jesus ele participa da última ceia, onde ele tem um discurso de despedida, ele tem a oração que ele faz, ele tem, de fato, ali o julgamento e a paixão de Cristo, né, que é a sua morte, e depois você tem a ressurreição. E João aí antecipando os filmes nossos de época, né, que todo filme hoje você tem que esperar no cinema ou esperar os créditos finais para ver o que vai aparecer, né, como se ele tivesse algo mais a ser mostrado. João, ele faz isso também, ele mostra um epílogo, né, logo depois da ressurreição de Jesus, ele poderia parar ali, que é o texto que a gente está usando como texto-chave aí, mas ele usa o capítulo 21 para fazer um epílogo, para mostrar um pouco mais daquilo que João e Pedro viveram juntamente com Jesus. É um livro bem interessante, sim, um evangelho bem interessante. É muito usado para evangelismo, exatamente por essa proposta de mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A forma como João usa de maneira muito simples para mostrar o evangelho. E aí, dando nosso tempo aqui, eu só quero falar rapidamente sobre como tudo isso se harmoniza. Bom, porque você tem aí, então, 4 evangelhos, 4 visões diferentes, 4 narrativas distintas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, da vida de Cristo. Como que isso se harmoniza? Será que há problemas, há conflitos? Há conflitos. Há alguns conflitos e você teria que pegar uma boa literatura de harmonização dos evangelhos e tentar observar um pouco mais. O que eu quero propor para vocês aqui, rapidamente, eu vou deixar até pelo nosso horário como algo para vocês visualizarem depois no material. Mas eu tentei fazer um esquema aqui de mostrar um pouquinho dessa vamos dizer assim, junção dos textos, né? Então, quando vai falar sobre a ascendência e infância de Jesus, onde aparece tudo isso? Percebe que Marcos e João não falam da infância de Jesus. Não adianta você buscar a infância de Jesus em Marcos e João. Você vai ter os textos ali de Mateus e Lucas muito mais claros por isso, né? A ação preparatória, ela aparece aqui, né? Você não tem a tentação, por exemplo, e o batismo de Jesus em João. Percebe que João, ele se silencia com relação a isso. Ao passo que o casamento em Caná na Galileia, que é o primeiro milagre de Jesus, ele só está em João. Então, você tem esses contrapontos que a gente precisa ir encaixando, né? O ministério de Jesus na Judéia também só está em João. A purificação do templo, a entrevista com Nicodemos, essa competição inicial com João Batista. Na verdade, a competição não é com João Batista, é os discípulos de João Batista que criam teorias, né? Você depois vai ter esse retorno para a Galileia, e aí você tem muito desse material nos sinóticos. Em João você não tem muito dessa situação aqui que acontece na Galileia. Essa terceira viagem, nossa, viagem ficou com J aqui, desculpa. Depois aí vocês perdoem, vou culpar o estagiário. Mas você tem aqui também um pouco distribuído nos evangelhos, né? Esse isolamento de Jesus no norte, né? Quando Jesus vai para Decápolis, para Tiro e Sidom, você não tem isso em João, por exemplo. Olha só como é interessante, isso não acontece em João. Aí quando eu falei das festas, né, percebe como Lucas, ele traz um pouquinho das festas desse ministério de Jesus na Judéia.
Marcos, ele é mais comedido nisso daqui, né? Ele tem pouco trecho sobre isso. O ministério na Pérea não está em Mateus e Marcos, mas está em Lucas e um pouquinho em João, mas só João que fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então, isso é bem interessante a gente observar. Essa última jornada para Jerusalém, por exemplo, João ele é um pouco mais omisso com relação a isso. E aí você tem a semana, né, o período final, a semana da paixão de Jesus aqui. Você tem, então, o domingo, a segunda, a terça, tudo isso sendo encaixado aí nos evangelhos, né? Isso aqui vale, claro, sentar um pouco mais de tempo, observar e tentar achar aqui, de fato, essa harmonização dos evangelhos. A ressurreição também, de forma separada, acontece nos 4 evangelhos. Alguns se ocupam com algumas coisas e outros não. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para minha tela para ver vocês. Rápido demais, né? Deu para captar um pouco aí? Esse é o plano do panorama. Eu falei para o Fábio, né? Panorama, parece que é muita coisa, mas em 2 meses é curto. E ele queria que eu fizesse do Antigo Testamento também, que tem na igreja também do Antigo Testamento. Aí é mais rápido ainda. Mas a ideia é dar um panorama geral da vida de Cristo aqui para vocês.